Boa, Bruno. Marcelão, tá contigo aí, cara. A bola sobre a arbitragem, cara. A gente tava falando de arbitragem aqui, vários jogos polêmicos aqui, inclusive o Grêmio aí do Bruno também, que foi bem polêmico. Um pênalti no primeiro tempo, teve pênalti pro Grêmio, um pênalti pro Flamengo, um pênalti pro Vasco também no segundo tempo, enfim. Complicações aí. Você quer começar por qual jogo, Marcelo? Vamos começar pelo Atlético Goianiense e Flamengo. Vamos lá. Começa aí. O Betinho queria fazer uma pergunta de algum jogo específico, Betinho? Só uma pergunta, só rapidinho, tá, Christian? Que foi feita por um seguidor, que ontem teve um lance do Atlético, que foi o segundo cartão amarelo, tá? E ocasionou a expulsão do Batalha aos 45 minutos do primeiro tempo no Corinthians e Atlético. A pergunta foi o seguinte: uma pergunta, o VAR poderia instruir ou interferir em lance como este, pois não é um lance de cartão vermelho direto, mas um segundo amarelo? Esse esclarecimento seria legal mesmo. Não. O VAR só pode interferir em bola que entrou ou não entrou. Marcelo, segura aí. Vamos botar aqui, que aí o pessoal de casa entende direitinho, né? Explica quando o VAR pode entrar ou não, Marcelão. A bola está contigo. Então, assim, o VAR ele pode entrar quando é gol ou não gol. A bola entrou ou não entrou. Quando um pênalti que o juiz pode não ter visto alguma situação, um erro de um cartão vermelho, não amarelo, vermelho, né? Ou na questão do impedimento. Então, assim, no caso do Batalha, eu vi alguns lances do jogo do Atlético com o Corinthians, né? Esse árbitro é um árbitro promissor, é um árbitro que eu acho que o jogo foi escolhido para ele, foi muito ruim. É um árbitro que está começando a apitar agora a Série A. Ele tinha que ter vindo num jogo mais tranquilo, um jogo de um grande contra um pequeno, na casa do grande, para o cara ganhar a casca, né? Mas eu vi dois lances polêmicos. Foi o lance da expulsão do Batalha, e aí eu vou ter que falar que ele acertou, né? E aí muito se reclamou por parte do Galo de que a falta, não foi uma falta para amarelo, não, foi para amarelo. Na verdade, ele não teve, a falta foi sem querer, mas sem querer também a falta. Eu diria que ele foi atabalhoado, entendeu? O Batalha. E ele já tinha amarelo. Então, mas não foi falta dos dois, não? Acho que também o outro também dividiu espaço. Não. Ele vai com muita vontade e acaba. Aí eles se enroscam mesmo, mas a falta foi dele. Só que é o seguinte, e eu vi essa explicação do Paulo César Oliveira, que eu concordo também com ele. Cara, o jogador, quando já tem amarelo, ele não pode ir na bola da mesma forma que o jogador que não tem. Entendeu? Por quê? Porque essa falta, ele podia nem ter dado amarelo, podia ter marcado a falta e não ter dado amarelo. O fato dele ter dado é que o jogador ia em direção ao gol. Então, assim, ia chegar, não ia chegar, ia ser gol, é outra história. Mas ele fez a falta. Foi sem querer? Foi, mas sem querer também é falta. Então, ali eu acho que ele acertou e o VAR também acertou. O VAR ali não tinha que se intrometer, não. Mas, por acaso, eu acabei ouvindo o áudio e o VAR falou, olha, foi falta para cartão amarelo, você deu o cartão amarelo, está tudo certo. Porque quando ele dá o cartão vermelho, o VAR tem que checar. Então o VAR checou e falou, não, o segundo amarelo foi isso aí mesmo e foi acertar. Agora, o outro lance que gerou polêmica foi o cartão amarelo que ele deu para o Fagner. Cara, aquilo ali é muita expulsão. Aquilo ali foi um erro, porque primeiro que o Fagner, exatamente, o Fagner já tem, né, um histórico, vários históricos. Então, Alvará, né? Alvará para. Isso. Liberar. E ali, assim, ali foi aquele lance mais fácil. Só que ali, aquilo que eu te digo, quem tinha que ter chamado era o VAR. O VAR tinha que ter mandado ele ao vídeo. Cara, você achou? Não, eu achei que foi um lance de falta normal. Cara, então vá ao vídeo. E o que a gente tem visto no VAR, e eu venho reclamando há mais de 2 anos, cara, o VAR faz o que não tem que fazer e deixa de fazer o que ele tem que fazer. O VAR não tem que dar opinião. O VAR não pode chegar e falar, não, foi pênalti, não foi lance para ver, não foi. O VAR tem que chegar e falar, o Yuri, que era o árbitro, aquele lance do Fagner, você achou que foi... Não, eu marquei a falta, achei que foi falta para o amarelo. Tá, cara, então faz o seguinte, vai no vídeo, porque no vídeo tu tem 30 ângulos diferentes. Se você continuar achando que foi amarelo, tudo bem, mas ele não pode chegar, vai no vídeo que foi lance para vermelho. Não, mas ele tem que chamar para o vídeo. Porque aquilo ali é um lance claro de cartão vermelho, de expulsão. Enfim, esses dois lances a gente viu. O do Grêmio, nossa senhora, quem foi que captou o jogo do Grêmio? Eu nem lembro mais, mas
não, do Grêmio foi o Flávio de São Paulo, Flávio de Souza. Cara, esse árbitro é horroroso. E tá na FIFA, é o que eu falo, tá na FIFA. Ele é horroroso. E ele acha que ele apita muito mais do que ele apita. Ontem foi um show de horrores. Os Vasco e Grêmio foi um show de horrores. Por quê? O pênalti do lateral esquerdo do Vasco, o nome dele é... Fala aí, o Christian, o nome do... Que era do Corinthians, que o Vasco contratou. Lateral esquerdo do Vasco, botou a mão na bola, número 6. Lucas Piton. Lucas Piton. Cara, aquilo ali não tem que se discutir. Se o árbitro pode não ter visto, ele pode estar num ângulo que não deu para ver, mas o VAR tem que parar imediatamente e chamar. Meu amigo, você viu o lance ali? Não, eu achei que foi acidental. Achou acidental? Vai no vídeo. Mas o pior é que o VAR chamou, ele foi no vídeo e continuou falando que foi acidental. Aí, meu amigo, aí o cara querer brigar com a imagem. Então, assim, é aquilo que eu te falei. Aquele ali foi uma vergonha, viu? Vergonha. Marcelo. Tanto é. Oi. Não quero te interromper, vai, mas depois quero te perguntar. Tanto é que a única coisa que prestou nessa arbitragem foi a árbitra de vídeo, que era uma menina, não lembro o nome dela aqui agora, esqueci o nome dela. E ela, no lance do pênalti do Grêmio, no jogador do Vasco, ela narra o lance todo. Ela chama o cara vai no vídeo, ela narra o lance todo. Não, ele nem foi no vídeo. Ela começa a narrar e fala assim, olha, o zagueiro, vai chutar a bola, o jogador do Vasco dá o toque antes e ele acaba chutando o jogador do Vasco. Aquilo é muito pênalti. Aí o assistente do VAR, isso aí é vergonha. Aí o assistente do VAR... Ela chamou ele, né? A menina, né? Mas ele não foi. Ele não foi porque o assistente do VAR botou uma pressão, falando, não, mas ele que botou o pé na frente. E aí eu acho que ela se sentiu inibida, porque ele já tinha batido no peito quando ela chamou no lance do pênalti do Piton, que foi muito pênalti, e aí ele acabou com o jogo. Esses dois erros, os dois pênaltis, ainda bem que foi um para cada lado, mas esses dois pênaltis, cara, isso foi inaceitável. Isso aí é desconhecimento de regra. Ele quis ser mais real que a realeza. Então, assim, ele errou. Isso aí era para o cara ficar 6 meses sem apitar. Ô, Marcelo, Christian, posso? Claro, preciso fazer essa pergunta pro Marcelo. Claro, enquanto você está falando isso, eu vou mostrar o lance do Fagner, que a gente deixou de mostrar aqui também, mas vai lá, claro. Pode ir. Não, mas então, até em relação a esse... É um comentário sobre a arbitragem no geral, né? Que acabou sendo muito polêmico. O Marcelo deve estar tendo trabalho de ontem para hoje para comentar essa primeira rodada. Mas acho muito bizarro, Marcelo e pessoal, a justificativa, porque agora é falada, né? Enfim, para o estádio inteiro, o áudio ali do que o árbitro está falando. E ele justificar que aquilo não foi intencional... Qual é o problema de ser intencional ou não? E aí a gente levando para um outro lance, que não é exatamente a mesma coisa, mas no sentido de intenção ou não. Para mim, no lance do Atlético Goianiense e Flamengo, lance da cotovelada, que para mim é pênalti, mas o jogador, ele nitidamente não dá uma cotovelada no Bruno Henrique, ele acerta o cotovelo no Bruno Henrique, a partir do movimento que ele está fazendo. Ele também não teve a intenção de dar uma cotovelada e rasgar a boca do Bruno Henrique, mas é pênalti. Então, por que o zagueiro colocando a mão na bola intencionalmente ou não é pênalti? Não, na verdade, vamos botar os pingos nos is. Não existe mais intencionalmente. Antigamente, na regra, principalmente para o lance de pênalti na mão, tinha isso, o intencionalmente. E Sim. Acabou. Por quê? Porque eu costumo dizer, se você for a Bangu 8, tem 3 mil presos. Nenhum ali teve intenção de matar ninguém. Ali só tem santo. Então, assim, a FIFA tirou o termo intencionalmente da regra, porque não existe isso. O cara nunca vai ter intenção. No lance do... no lance do Grêmio e Vasco, ele só foi no vídeo nesse lance da mão, né, do Piton. E ali ele não falou de intencional, não. Ele falou que a mão foi acidentalmente. É pior ainda. É verdade. É pior ainda. Exatamente. Porque a bola bate na mão, já configuraria o pênalti. E ele segura a bola, ele pega a bola e abraça a bola, ele fica com a bola presa no braço. Ele não só bate na mão, não. Ele segura a bola. Então, assim, cara, se aquilo ali não é pênalti, cara, eu não sei nada de regra. Nada. O acidentalmente é que muito me pega. Porque é óbvio que foi um acidente. Foi uma desculpa que ele deu para não marcar. Mas não tem como, ele brigou com a imagem. A árbitra de vídeo
foi correta e chamou, porque ela estava convicta que foi pênalti, e foi. Se você perguntar a 100 árbitros, os 100 vão falar que foram pênalti. Só ele que não. Que foi acidental. Não existe. Não existe. Acidental é o contrário. É quando bate na perna e vai no braço. Aí a própria regra diz que é para não marcar. Mas ali não tem defesa. E no outro lance, ele nem também, foi... Marcelo? Teve pênalti para o Vasco e teve um pênalti para o... Não, mas para o Vasco ela ameaçou chamar ele, começou a narrar o que aconteceu. Aí o assistente de vídeo, que é um bandeira que fica também no vídeo, que entrou na fala e falou que não foi nada, que ele botou o corpo na frente. E aí eu acho que como ele já tinha negado primeiro, ela ficou sem jeito de chamar, porque ele ia bater no peito e ia falar que não foi também. Ele ia bater no peito e ia falar que não foi. Então, assim... Cara, ele errou muito, muito. Mas ele, para mim, não, porque eu nunca gostei, eu acho ele fraquíssimo, enfim. Mas assim, há muito tempo eu não vi um erro tão grande quanto esses 2 pênaltis do jogo. O lance do Fagner é muito o Fagner inexplicável, né? Também. O Betinho... Só que o Betinho não foi pênalti não, tá? Ele tá fora da área. Era falta e vermelho. Ele tá fora... O Fagner está com um pé dentro da área, mas onde atinge o jogador está 100% fora da área. Mas de qualquer forma teria interferência do VAR. Foi agressão, né? Teria pela questão do cartão. Ele teria que ter dado vermelho. E aí, como o VAR viu que era lance para vermelho, não tinha que falar para ele que era vermelho. Ô, fulano, você achou a falta normal? Achei uma falta normal. Então vai no vídeo. Vai no vídeo. Vê lá se tu acha normal com 30 câmeras. Se ele achar, tudo bem. Aí ele assume a responsabilidade, como o Flávio de Souza assumiu. Mas, cara, aquilo é outra... Os 3 lances não tem defesa. Não dá para tu achar uma brecha para falar, não, como eu vou citar agora do Flamengo e Atlético. Do Flamengo e Segura Atlético. Aí, Marcelo, segura aí para você não influenciar ninguém. Pessoal de casa também. Tá, pera aí, segura aí, se falta só você falar desse jogo aí, antes que o nosso Betinho nos abandone. O Betinho, ó, eu vou mostrar o lance aqui, mas quero saber de você. De cara, Atlético Goianiense ontem foi prejudicado? Pelo que eu vi da jogada, todos os outros lances não vi, não posso falar que vi 70 jogos, né, porque eu estava numa transição de 9 horas, mas eu vi o lance último, que foi o lance do pênalti. Ele, para mim, é suficiente, que não foi pênalti do... Isso aí o cara sobe, cabeceia, luta por espaço. Isso aí, para mim, não é pênalti, tá, gente? Eu sei que não tem a questão da intenção, que matar, não sei o quê, é matar do mesmo jeito, mas aí eu não vejo falta nesse lance. Vejo um acidente de percurso na descida do atleta que cabeceia. Não vejo falta em favor de qualquer pessoa que estivesse ali. Não estou vendo camisa ali, não, estou vendo ação. Como eu concordei com o Marcelo aí, quando ele fala da situação do lance aí, eu não consigo conceber que isso aí é pênalti, cara. Desculpa, mas não é pênalti. Isso não é pênalti. O cara, ele teve 0... Ele cabeceou e quem estava embaixo no processo era o Bruno que está dividindo a bola. Eu não consigo conceber pênalti aí. O Bruno Rodrigues saiu com a boca machucada, viu, desse lance. Vamos girar aqui, André, para você, foi pênalti ou não? Tá bloqueado aí, peraí. Tá mutado aí. Opa, para mim não pareceu, não. Não pareceu. Não, também. Não. Bruno, para você foi pênalti? Eu acho que é questionável, acho bem pertinente isso que o Betinho falou, mas também não acho um absurdo esse pênalti ser marcado. Não acho que foi pintado depois de, inaceitável um pênalti desse ser marcado, não acho que é por aí. Bruno, mas acho que acho que é muito coerente o que você falou. Pode falar, Betinho, manda ver. Não, é só para dizer assim, como é que um cara vai jogar futebol sendo que ele tem que estar fisicamente falando, tá? Como é que ele vai... Se ele sobe, aí ele tem que estar preocupado com o cara que está entrando por baixo do processo, já que ele ganhou essa bola. Ele ganha a dividida, ele ganha o cabeceio. E aí, na descida dele, um cara entra por baixo e ele é o culpado de ter ganhado a situação e ter ganhado espaço, enfim, pensando fisicamente. Ao mesmo tempo também, rapidinho também, que eu vejo em pênalti em quase todos os lances, quando o cara fala assim, e acho, Marcelo, que isso você poderia propor, coloca um bendito de um professor de física para explicar o que é inércia para esse povo. O cara fala assim, mas um cara estava em velocidade e entrou e um leve toque nele, ele sabe. É claro, qualquer corpo que está em movimento, ele perde a estabilidade. E qualquer toque é a mesma coisa de um pingo
caindo sobre um motoqueiro sem capacete. Sabe o estrago que faz um pingo, uma gotona de água. Pô, cara, então os caras estão falando muitas coisas, mas não teve a intensidade. Eles estão sabendo fazer a lei de Torricelli para calcular isso aí? Não estão, né? E aí eles estão falando que não é pênalti. Então, assim, há para os dois lados essa situação. Acho que muitas vezes o jogador rápido sofre, Michael, Bruno Henrique, eles correm para dentro da área, aí um cara dá um toquezinho nele, só que o cara está parado, os velocistas estão correndo. Fisicamente, se você conversar com um professor de física, ele vai te falar sobre isso, sobre a tendência do corpo em movimento. E aí, nesse caso, eu acho que era uma bola no alto, acho que é diferente, eu não vejo pênalti, em função também do corpo, da física da descida do rapaz do Atlético de Goiás, mas foi dado pênalti. Mas só um detalhe, isso está acontecendo toda semana, né? Essas dúvidas todas. Existe um padrão, deve existir, né, Marcelo? Um padrão para o árbitro, um padrão mínimo para ele saber, olha, essa situação, né? Essa situação da física, como o Betinho citou, mas como é que está acontecendo isso? No caso da intensidade, eu sempre falei, a televisão não tem como medir intensidade. Não tem. A imagem não tem como medir. Eu posso estar com a mão no ombro, e a minha mão no ombro, o Betinho está parado e nem se mexe. Mas se o Betinho pega e desaba, a imagem fala, olha a mão dele empurrando do ombro. Não foi empurrando, foi o Betinho que desabou. Então, a TV não tem, a imagem não tem como medir se ele foi empurrado, se teve uma força, porque ela não tem como medir a intensidade. Isso é um fato. No caso do lance vamos pegar a análise do jogo do Atlético Goianiense e Flamengo. O jogo até 1-1, tranquilo para a arbitragem, mas o jogo foi um jogo muito difícil de se apitar. Eu vou em defesa do Marcelo, árbitro. só um minutinho, só despedir do Betinho aqui. Betinho, valeu, irmão. Tamo junto, tá? A gente volta. Obrigado, desculpa, Marcelo. Depois você me dá a resposta. O amarelo, então, não pode, né? 2 amarelos, não o cara. Não pode. Obrigado, gente. Desculpa, André. Valeu. Um abraço, valeu, um abraço, Betinho. Valeu, meu velho. Valeu, Betinho. Tchau. Segue, Marcelo. Aí, o que acontece? Nesse lance, primeiro, o lance do gol, impedimento do Atlético Goianiense. Bem, primeiro o VAR ficou 5 minutos parado, o que já é inaceitável. Inaceitável. Tu não pode levar 5 minutos para traçar uma linha. Depois, na situação de anular, eu vou te falar, eu tenho minhas dúvidas se aquele gol estava impedido. Eu acho que aquela linha não foi bem traçada. Acho mesmo. Até porque quem estava no árbitro de vídeo já é o zero e vezeiro em fazer lambança, né? Então, beleza. No lance do pênalti do Atlético Goianiense, que o Léo Pereira faz do jogador, árbitro nenhum dá esse pênalti. Se fosse o Voaden não dava, se fosse o Daronco não dava, se fosse o Cláudio não dava, mas vamos bater palma, porque foi pênalti. Então, se é pênalti, tem que dar. Entendeu? Eles não dariam, porque o jogador faz, bota a cabeça ali ele ia dar um tiro livre indireto a favor do Flamengo. Mas o Léo Pereira não tem que empurrar ninguém dentro da área, enfim. Então, assim, que sirva de exemplo, mas o árbitro não pode falar que o árbitro errou, ele acertou. E no lance Marcelo, é tipo do lance que todo juiz marca quando está no meio de campo, né? Mas isso, área, né? Exatamente. Então, assim, ele no mínimo foi corajoso, bateu no peito e marcou. Beleza. E depois disso, olha, o lance foi tão bizarro que o jogador do Atlético Goianiense fala com ele e ele fica raciocinando se foi pênalti ou não, porque não é um pênalti normal de marcar. E depois ele vai lá e marca. E o lance do pênalti aos 52 lá a favor do Flamengo é uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu discordo muito desse tipo de marcação, mas ele segue uma orientação da FIFA. A FIFA diz hoje o seguinte: o jogador pulou de braço aberto, ele está assumindo o risco do braço bater no rosto do outro. E se bater no rosto do outro é falta. Ponto. Só que ali, o que eu vou discordar? Como ele deu o pênalti, houve intenção de o cara pegar e dar o cotovelo? Para o VAR houve, mas não houve. A gente vê que o cara sobe, o cara abre o braço bate no rosto do Bruno Henrique, sim. Agora, se você marca o pênalti nesse lance por conta de uma falta acidental, que também é falta, era amarelo. Porque você já não é uma cotovelada, né, Marcelo? Não é uma cotovelada. Exatamente. E ele expulsa o jogador como se fosse uma cotovelada. E aí é o que eu vou te falar. Eu discordo dessa coisa. Por quê? Cara, porque o jogador não consegue subir sem estar com o braço aberto. Jogador nenhum. Então, o que eu penso é o seguinte: se há um movimento de dar a cotovelada,
tem que marcar e tem que expulsar. Mas não é o que a FIFA hoje prega. Ela prega o seguinte: subiu, abriu o braço, bateu no rosto do outro, o cara está assumindo o risco de atingir o rosto do outro, e aí é para marcar a falta. Então, ele marcou o pênalti, foi no VAR, viu que bateu e marcou, mas se você me perguntar, Marcelo, você concorda com isso? Não concordo. Acho que a regra está errada. Entendeu? O Marcelo, só dar uma minha pitada aqui também. Antes de tudo aqui, mandar um salve, cara. O André Anjos, sempre quando está aqui no programa, traz uma galera boa. Cheio aqui de Andrezetes aqui, ó, o Pedro Henrique. mandar um salve aqui para ele. De Leandro, Natal. Família Anjos em peso, cara. A família do André, viu, o Marcelo? São 50 anjos, cara. Aqui. Continue assim. Mandar um salve aqui para ele. O Marcelo, a gente até conversou ontem, cara, sobre o jogo, principalmente esse Atlético Goianiense e Flamengo. Eu acho o seguinte, cara, a expulsão para mim foi correta, tá? Era o último homem, você sabe muito mais do que a gente aqui, mas enfim, a gente é enxerido, né, o Bruno e o André, a gente dá nossos pitacos aqui, mas quem sabe mais aqui é o Marcelão. Cara, a expulsão do Jair Pereira, eu vi muita gente criticando, a própria Tite criticou, a pessoa, a gente não sabe o que ele falou pro quarto árbitro, né? Tudo bem que muitos juízes não expulsam por o cara xingar o quarto árbitro. Porra, Baeta, mas é uma coisa que é super comum, o treinador xingar o quarto árbitro. Ok, mas de repente esse cara não aceitou. Mas não é para ser também, né? Aí eu deixo na dúvida. Né, que ontem até a Globo mostrou uma linguagem apareceu o Jair, né, vociferando algumas coisas indelicadas ali pro quarto árbitro. Então, assim, ficou uma dúvida. A expulsão, o cara era o último homem do Atlético Goianiense. Teve um lance também que ele deixou de expulsar, né, o Marcelo, o jogador do Flamengo, o jogador do Atlético Goianiense dá uma porrada no meio do jogador do Flamengo. Teve esse lance também. Do Ayrton Lucas, né? E teve o lance também do último gol. Para mim, aquilo não é pênalti nem aqui, nem na China. Mas o problema é o seguinte, maior, o Marcelo, que é o seguinte: a arbitragem é ruim, sim, falha pra caramba. Mas ontem ela prejudicou demais apenas um time. Né? Isso deixa eu comentar. Né? E esse time é um time, em relação ao Flamengo, bem inferior. Né? Deixa eu até comentar 2 lances aí que eu esqueci. Primeiro, o lance da expulsão, da primeira expulsão. Né? E aí, o que é analisado ali? O Pedro tinha domínio da bola? Tinha. Estava em direção ao gol? Estava. Tinha algum defensor na frente dele? Não tinha. Tinha atrás. Aí o pessoal vai falar, não, mas o Pedro é lento, o defensor ia chegar. Podia chegar. É outra coisa, podia, né? Mas aí já começa, né, a conjecturar. Então, o que foi analisado ali foi isso. E aí o juiz também, mais uma vez, expulsou corretamente. Agora, a expulsão do Jair Ventura, eu não tenho dúvida que ele xingou o árbitro. Não tenho dúvida. Ele xingou o árbitro, porque o árbitro não ia puxar o vermelho ali direto. Mas teve gol no lado, né? Não foi isso, não. Ele xingou, porque momentos antes, o Pulgar entra por trás do jogador do Atlético e ele não dá amarelo para o Pulgar. Foi nesse lance que ele vai no... Ele não xingou nem o árbitro, ele foi no assistente, no reserva, e eu acho que fez algum comentário xingando ou o reserva ou o árbitro. E o reserva chamou. Entendeu? Então, assim... E o lance realmente foi o lance para amarelo, do Pulgar. Então, o árbitro errou e não ter dado amarelo ao Pulgar, o que irritou o técnico. O técnico ficou irritado, já estava irritado, xingou o reserva, ou falou para o reserva, esse cara é um safado, alguma coisa assim, o reserva foi e chamou. Então, foi isso que aconteceu. Eu não vi a súmula, o que ele redigiu na súmula, não. Mas eu não tenho dúvida de que o Jair Ventura xingou depois de ter sido prejudicado no lance do Eric Pulgar. Mas, né, ele não pode xingar e aí acabou sendo expulso. Eu esqueci até de comentar aqui também, teve o lance do gol anulado. Para mim também assim, a linha parece que foi mal ajustada, mas a gente não pode bater na mesa. Não, e outra coisa, 5 minutos para ajustar uma linha, pelo amor de Deus. Demais, né?